Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai eterno seja com todos vocês. O tema de hoje é: dom de profecia existe ainda hoje? Em nossos dias, ouvimos falar de profecias, de curas, de prosperidade. Quando calamidades e tragédias acontecem, profetizam que o sinal, ou seja, que o fim do mundo está chegando. Outros têm ido mais longe, marcando anos e datas da volta de Jesus. Assista este vídeo até o final. Se você gostar, deixe o seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário e vamos ao assunto. Dom de profecia existe ainda hoje? Para falarmos desse assunto, vamos ler o que diz a Bíblia. No livro de Salmo, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 11, no verso 13, está escrito assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Observe o texto, dizendo: todos os profetas e a lei profetizaram até João. Profetizaram a respeito do Messias, o esperado pelo povo judeu. Em Lucas 24, 44, também diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Aqui é Jesus falando com os apóstolos, dizendo assim: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus estava falando para os apóstolos que importava que se cumprisse as profecias que estavam escritas no livro de Moisés, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Hoje, queridos, o que existe muitas vezes são enganos, profecias enganosas, muitas vezes causando medo nas pessoas, nos membros da igreja. Por exemplo, quando se levanta um governante que esses profetas não estão de acordo com eles, às vezes dizem que é o anticristo que está vindo aí. Certa vez alguém falou para mim, no governo de Lula, alguém disse para mim: olha, não vamos votar em Lula, porque ele é comunista e está de acordo com os sindicatos. E o decreto vem através dos sindicatos. E o governo de Lula chegou, houve o seu mandato e o decreto não aconteceu. Em novembro de 2020, eu assisti um pastor famoso de uma igreja famosa que dizia assim: em fevereiro do próximo ano, isso era 2021, eu creio que Jesus vai voltar. Eu não tenho certeza, dizia assim o pastor, mas se não for a volta de Jesus, alguma coisa misteriosa vai acontecer. E fevereiro do ano seguinte chegou e essa profecia não se cumpriu.
Então, falsos profetas também têm anunciado a volta de Jesus. Em 1843, anunciaram a volta de Jesus e não aconteceu. Em 22 de outubro de 1844, essa profecia também não se cumpriu. Então foi marcada outra data para 1851, também não aconteceu. Um profeta norte-americano profetizou que o fim do mundo seria em 1977. Esse profeta morreu no ano 65, 12 anos antes. Não viu a sua profecia se cumprir, mas na verdade não se cumpriu porque nada aconteceu. A Bíblia nos diz o seguinte, em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 22, diz assim: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavras que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Então, a palavra de Deus confirma que quando um profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, saiba que não foi Deus quem falou, e sim a soberba do profeta. Então, não tenha temor, não tenha medo de que essa profecia vai se cumprir. Porque muitas vezes alguém diz, Deus me falou, sem que Deus tenha falado. É muito fácil conhecer um falso profeta. Quando as suas predições não se cumprem, fica certo que Deus não falou. Fica certo que é uma falsa profecia. Então, foram várias profetadas, e até hoje alguns ainda se atrevem a fazer profecias, sem que essas tenham o cumprimento, porque muitas vezes Deus não tem falado. Então, as profecias dos profetas modernos de hoje, muitas delas são falsas. Profecias de verdade foram nos dias de Noé. Noé falou que haveria um dilúvio e assim aconteceu. Nos dias de Moisés, nos dias de Daniel, nos dias de José, que interpretou os sonhos de Faraó, e assim aconteceu. Nos dias do profeta Isaías, que profetizou o nascimento do Messias, que viria e salvaria o seu povo Israel. E mais tarde essa profecia se cumpriu. Então, não é muitas vezes a bagunça que se vê hoje, que temos ouvidos em nossos dias. Hoje, muitas vezes, o que se vê são profecias com jeitinho para arrancar o dinheiro das pessoas. Acorda, meus irmãos. Acorda. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.